escreve comendo letras e fazer ditado não está resolvendo. Então, a criança, quando ela vai escrever, ela come algumas letrinhas, ela não registra aquele sonzinho. E mesmo fazendo ditado, não está resolvendo, não está ajudando nessa dificuldade. Deixa eu falar uma coisa para vocês primeiro sobre ditados e depois sobre formas de evoluir uma dificuldade, tá? São duas coisas muito importantes. A primeira coisa é sobre o ditado. Não, a primeira coisa é sobre a forma de evoluir uma dificuldade. É o mais importante. Existem duas formas. Você pode evoluir uma dificuldade trabalhando ela ou focando no erro. Você pode mostrar o certo e exercitar o certo, ou você pode bater na tecla de que o aluno está fazendo errado e corrigir. Eu não gosto de bater na tecla que o aluno está fazendo errado e apontar o erro para a correção, tá? Não quer dizer que eu não corrija os meus alunos numa produção textual. Mas, quando eu percebo que é uma dificuldade, ou numa escrita, enfim, quando a criança vai escrever, não quer dizer que eu não corrija ela. Boa noite para quem está chegando. A gente está falando de uma criança que come letra ao escrever e que fazer ditados não está ajudando. E eu comecei agora a falar sobre duas maneiras de você corrigir uma dificuldade. A primeira maneira de corrigir uma dificuldade é você mostrar como é o certo, mostrar para ela o certo e ir trabalhando em cima do certo. E a segunda maneira é você apenas apontar o erro da criança e depois mostrar o certo. Eu não gosto de apontar o erro. Isso não quer dizer que eu não corrija a criança. Numa atividade normal, de um registro no dia a dia, quando eu percebo que a criança fez uma escrita errada, eu sinalizo aquela escrita, mostro o correto e peço para a criança reescrever. Uma vez, ela corrige, ela reescreve a palavra que ela errou, apenas. Quando eu vejo que é uma dificuldade, que é persistente, então a criança está fazendo aquela troca com frequência, ou palavras com CC, ela tem dificuldade, ou palavras com X e CH, ela tem dificuldade, independente da palavra ela erra, aquele tipo de escrita, eu trago para essa outra forma de trabalhar, que é a que eu acredito bastante, que é mostrar para a criança o certo e não ficar apontando o erro. Qual é o problema de ficar apontando o erro? Gente, os meus alunos desenham em mim, eu tenho um coração aqui que eles desenham em mim. O problema de você ficar apontando o erro é que você mina a confiança da criança. Ninguém gosta de errar. Eu não gosto de errar, vocês não gostam de errar. Gera um incômodo. Imagine alguém ficar ali apontando o seu erro. Então, tudo que você faz sempre vai ter erro. E a criança, ela começa a fazer ela começa em um movimento, em uma onda, de começar a contar os erros e não de perceber quanto que ela acertou. Ela fica focada apenas no quanto que ela errou. E aquilo começa a minar a confiança dela e causar uma resistência. Então, a criança começa a ter uma resistência com a escrita porque sempre que ela escreve, ela erra. Então, é muito melhor você trabalhar com mostrar o certo. Até nas atividades normais, para evitar apontar o erro da criança, eu faço atividades de controle do erro. Se vocês forem hoje nos meus stories, vocês vão ver que eu postei uma atividade onde a criança está se corrigindo. Então, ela vai lá, nessa atividade que eu mostrei nos stories, ela tinha que perceber quantas sílabas tinha na palavra para trabalhar a consciência do som com ela. E ela percebia, por exemplo, caneta, caneta. Ela colocava 3 pecinhas. Ela falava assim, 3. E ela se corrigia. Ela olhava atrás da fichinha e contava quantas bolinhas tinha, que era correspondente a quantas partes aquela palavra tinha. Então, ela fazia a correção. Então, quando ela errava, ela tirava a pecinha e ela mesma se corrigia. Não precisava ninguém ficar apontando. Ela percebia. E vamos, como adultos, analisar. Quando a gente percebe o erro, não é melhor do que quando alguém mostra pra gente? Eu quero morrer quando meu marido me mostra alguma coisa que eu errei. Eu gosto de eu perceber e arrumar antes que ele perceba. E com a criança também é assim. E o ato dela perceber o erro e ela arrumar, ela também está aprendendo.
tem muito mais valor do que você apontar. Porque no apontar ela não percebeu, ela sabe que ela errou, mas ela não percebeu onde. Então ela vai apenas copiar. Quando ela tem que bater ali letra por letra para ver qual ela errou, olhar o que tem lá o controle do erro e olhar o dela, ali ela percebe. Aí ela tá vendo qual que tá faltando, ela vai de repente fazer o som. Então você trabalha a percepção da criança. Tem muitos ganhos em relação à autonomia, mas tem muito ganho também em relação à consciência fonológica, à percepção do som, à autoestima. Então, é uma linha interessante da gente trabalhar. Então, quando eu pego e eu vejo que tem uma criança que ela tá comendo letra na hora de escrever, o meu caminho tem que ser de perceber. Então, ela tá comendo som ainda nas palavras simples, quer dizer que ela não percebeu aquele tipo de som. São consoantes que ela está comendo, são vogais, são sons que você precisa trabalhar novamente. Então, começa a criar um padrão e perceber que letrinhas ela anda comendo, para que você consiga trabalhar mostrando aquele som novamente, de vez apontar, mostra o som. Então, na live passada eu falei isso, você mostra as palavrinhas, ou você mostra o som que a criança está errando, que ela está comendo, que ela não está percebendo, e você começa a trabalhar palavrinhas que tem aquele som. Uma outra coisa, em crianças que estão se alfabetizando, ou crianças que foram alfabetizadas recentemente, que ainda estão começando na escrita, eu não gosto de ditados onde a criança tem que escrever diretamente no papel. Existe uma coisa que se chama atenção alternada. A criança que está se alfabetizando, a criança ainda pequena, ela ainda não tem muito bem desenvolvida essa atenção alternada. Ela não consegue pensar na palavra e, de repente, pensar em que letra é, ela fixar na linha. Então, eu falo muito isso nas lives, eu falo isso muito nas minhas aulas. Quando a criança está fazendo uma atividade, ou quando a gente está fazendo uma atividade, a gente foca a atenção em uma coisa principal. Quando a criança está escrevendo, você quer que ela preste atenção no som que ela tá, para ela não comer nenhuma letra. Então, para isso, é muito legal que ela não tenha que escrever naquele momento diretamente no papel. Porque a criança que está se alfabetizando, a criança que ainda está recente ali na escrita, ela vai ter que lembrar qual é o movimento daquela letra cursiva. Por mais que ela saiba o som, ela vai ter que lembrar como é cursivo. Ela vai ter que prestar atenção ao movimento, ela vai ter que fazer a linha do tamanho certo da folha, a letra do tamanho certo da linha. Ela vai ter que se atentar a um monte de coisas que não são tão importantes naquele momento quanto o fato dela lembrar o sonzinho da letra. Então, na hora que a criança, se você está vendo que a criança está comendo letra, é porque ela não está analisando a palavra muito bem. É porque ela não está percebendo os sons que compõem aquela palavra. Então, trabalha com ela com alfabeto móvel, com letrinhas móveis, seja de papel que você fez uma cartolina, que ela recortou de algum livro, que você tem de madeira, que você tem de plástico, trabalha com letrinhas soltas. Por quê? As letrinhas vão estar todas ali na frente da criança, ela vai conseguir visualizar todas as letrinhas. Então, ela vai ter que fixar só no som, então ela vai puxando as letrinhas que compõem aquele som. E ali é mais fácil de você corrigir sem ter que fazer o movimento da criança apagar. A criança, ela considera apagar, ficar apagando, é uma coisa que vai gerando nela também um bloqueio, porque ela tem que ficar, ela tá errando constantemente, então ela tem que estar constantemente apagando. E isso também vai gerando um bloqueio, fora a estética do caderno e uma série de outras questões. Mas, então trabalha com a letrinha móvel. Viu que a criança comeu? Começa a trabalhar o movimento da criança perceber. Então ela tinha que escrever caixa, e ela escreve caixa. Ela comeu o i. Então, o que você faz com ela? Você faz caixa. Tá tudo aí? Ela pode falar que pode ser que ela perceba, pode ser que ela fale. Não, tá tudo aí. Aí você vai passando o dedinho. Caixa. E vai dando ênfase no som daquela letrinha que ela esqueceu. Se a criança, depois de muito que você enfatizar, ela não perceber, você abre um buraquinho dentre as letrinhas que ela utilizou, onde está faltando a letrinha, e você passa novamente o dedinho. K, I, X. Qual a letrinha que está faltando? Ela vai perceber, é o I.
Ou se ela não percebeu, você faz som isolado, ó. E que letrinha faz esse som? E vai chegar no movimento, se você trabalha sons com a criança, que ela vai perceber. E aí ela vai completar. E só então, depois que ela escreveu ali, ela passa pro caderno, pra folha, porque aí ela tem todas as letras ali. Eu gosto também de trabalhar, se a criança já escreve de letra cursiva, eu gosto de trabalhar o alfabeto em cursivo, porque aí ela só vai realmente registrar. Ela vai treinar a letra, mas a escrita, ela treinou com as letrinhas móveis. Isso ajuda muito no foco da criança, principalmente quando a criança ela tem algum tipo de aprendizagem atípica, como a dislexia, o TDAH, que são transtornos, que são condições que pedem muito do foco, né? Que a criança, ela perde o foco e não consegue manter esse direcionamento na hora da escrita. Então, é interessante que a gente trabalhe com o alfabeto móvel. E isso para qualquer dificuldade de aprendizagem. Passou da letrinha, a criança sempre erra quando é CH, traz uma ficha de leitura de palavras com CH e com X, e depois faz um ditado com ela dentro daquelas palavrinhas que você trabalhou naquele dia. Aí no outro dia você traz de novo a ficha de leitura, ela lê e ela escreve frases. Depois ela lê a ficha de leitura e ela lê um texto que tem palavras como aquela, ela pesquisa palavras como aquela. Então procura trabalhar mostrando o certo e exercitando através do certo. Porque é uma outra coisa. Gente, nós escrevemos certo, existe as palavras. A gente aprende a escrever de forma fonética, então a gente aprende a escrever a partir do som. Mas existem palavras que de tanto a gente usar, a gente não precisa fazer o sonzinho para escrever. Já vem de imediato, a gente já escreve no automático. Tem palavras que a gente olha e a gente não precisa decodificar, a nossa mente já faz isso automático, porque memorizou aquela formação de letras, memorizou aquela formação, aquela palavra, aquela frase, enfim. Então, a memória ela é uma parte muito importante para a escrita correta e para a alfabetização também. É claro que a gente fala, o que a gente não acredita, o que eu não acredito, é quando você usa uma memória, é como um castigo. A criança tem que decorar aquela folha inteira, a criança tem que repetir aquela mesma palavra trocentas vezes para ela memorizar. Isso não é um caminho lúdico, isso não é um caminho bom para o coração e para a mente, para o emocional daquela criança, dela aprender. Não é confortável e pode ser que ela não atribua nenhum significado e ela leve para aquela memória de curto prazo, ela te dê aquele resultado naquele momento, mas que depois ela esqueça. Então, para construir uma aprendizagem significativa, a gente precisa dar significado para as memórias, né? E para dar significado para as memórias, a gente tem que trabalhar aquilo para que a criança entenda. Então, quando eu pego e fico fixando, deixando a criança escrever errado, para depois corrigi-la, fazendo só o ditado, o que eu faço? Ela vai criar duas memórias que vão continuar confundindo ela. Ela tem a memória do que ela escreveu, porque você vai ficar batendo naquela palavra durante muito tempo porque ela está errando, e ela vai ter a memória do que você corrigiu. E ela vai guardar que melhor fizer sentido para ela. Ou ela vai ter as duas na cabeça e não vai saber qual é o certo e vai continuar errando. Então, se eu trabalho uma dificuldade de aprendizagem mostrando o certo e exercitando a partir do certo, eu crio para aquela criança a memória visual daquela palavra. Como hoje ela leu e ela escreveu um ditado, hoje ela leu e ela escreveu frases, hoje ela leu e ela pesquisou palavras como aquelas, hoje ela leu e ela leu uma historinha que tem aquele tipo de palavra. Então, ela foi vendo em diferentes contextos, numa atividade de recorte, numa atividade de pintura, numa atividade prática na quadra, numa atividade de caçar as palavrinhas e montar uma palavra. Então, você está trabalhando aquela palavra a partir do certo. Hoje, quando, por exemplo, a gente quer escrever uma palavra que a gente não usa tanto, a gente tenta visualizar a palavra na mente para lembrar a escrita correta. A criança também faz isso. Então, é mais fácil a gente construir a memória visual dessa palavra através do certo. Isso vai ser mais prazeroso para a criança. Isso não vai acabar com a confiança dela. Isso vai trazer mais resultados. Certo? Então, qualquer correção que vocês forem fazer, qualquer dificuldade ortográfica que vocês forem trabalhar, trabalhem pelo certo.
mostrem a palavra certa, definam 5 palavrinhas ou 10 palavrinhas que vocês vão trabalhar naquele dia e depois fiquem exercitando aquelas palavras mostrando certo. Olha, você tem chapéu, chá, Xuxa, eu não consegui lembrar nenhuma palavra com X, gente. E xerife. Escreva frases com essa palavrinha. A criança tem a palavra ali escrita para ela ver, então ela vai escrever certo, ela está exercitando. Aí no outro dia, ela lê a ficha de leitura e você dá aquelas palavrinhas para ela escrever. Ela vai escrever certo, ela acabou de ler. Então, você vai trabalhando sempre mostrando certo para a criança. Ela vai ler uma interpretação de texto que tem lá o xerife, que tem o xerife tomando um chá, e depois ela vai responder. O que o xerife tomou? Ela vai voltar lá no texto e vai escrever chá. Ela vai escrever naquela palavra da forma certa. Ela está criando memória visual. Então, ela consequentemente vai escrever melhor aquela palavra. Certo?